que está no seu coração. Não é bem uma pregação nessa noite. Eu quero trazer mais uma conscientização do que é missões. Porque algumas pessoas acham que missão é fazer uma festa, trazer cantores, pregadores, e não há arrependimento, não há salvação. Isso não é missão. Missão é quando você leva a mensagem e vidas são alcançadas, transformadas pela palavra. Não sou eu quem transformo, não sou eu quem converto, eu apenas posso pregar, anunciar a palavra de Deus. Isso, e no seu devido tempo, o Espírito de Deus fará essa semente germinar. Então, irmãos, quando nós falamos sobre missões, nós lembramos que existe pelo menos 2 tipos de missões. Existe a missão cultural, que é aquela que você faz na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e no seu país. Essa é a missão cultural a qual a igreja que está localizada aqui em Putinanã e nos seus arredores fazem. Então essa é a missão que nós vamos incumbidos de fazer, a missão cultural. Também existe uma outra forma de fazer missões, que é a missão transcultural. E eu quero me ater nessas formas de missões, porque muitas vezes, irmãos, nós falamos sobre missões, pregamos sobre missões, mas na realidade não sabemos o que é missão. Então faz-me lembrar uma passagem que quando Deus ele chamou Abrão, ele disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu vou lhe mostrar. Ou seja, Abrão não sabia para onde ia. Abrão apenas ouviu uma voz ecoar no seu ouvido. Abrão não conhecia quem era Deus. Abrão habitava uma terra pagã. Eles não tinham o Senhor nosso Deus como Deus. Mas apenas ouvindo uma voz, ele saiu da sua parentela, do meio da casa de seu pai, da sua cidade, e foi para um lugar que Deus ainda havia de lhe revelar. Ou seja, ele nem conhecia quem era Deus, mas ouvindo uma voz misteriosa, uma voz desconhecida, que bravou do seu coração, ele ouvindo aquela voz, ele saiu da sua casa, saiu da sua parentela, aleluia, e foi para um lugar que Deus ainda ia lhe revelar. Isso é chamado fé. Aleluia. Então, irmãos, veja bem, que às vezes eu fico observando, eu sou muito observador, e algumas pessoas dizem: eu quero fazer missões, eu tenho chamado para ser missionário, porém não sabe nada do que é missão. Primeiro, irmãos, para ser missionário tem que ter chamada. Logo, Deus vai parar ao seu coração e vai nascer ali um desejo de ser chamado, pregador, para fazer a obra missionária. Depois da chamada, há o preparo, Silvano. Tem que ter preparo. Como é que eu quero ser missionário transcultural se eu não sei o costume do país que eu vou? Eu não sei a língua com o país que eu vou? Como é que eu vou pregar se eu não sei a língua do país? Aleluia! Então, quando Deus chama, Ele dá tempo para que possa se preparar. Existem várias escolas missionárias, missiológicas, que preparam o jovem, a jovem, para o campo missionário. Quando esse jovem tem um desejo ardente de fazer a missão, então ele ingressa em uma dessas escolas missionárias e lá ele é, aleluia, aluno, e naquelas aulas ele vai aprender a como pregar a palavra, os costumes da região que ele vai, a língua que ele vai falar. Então isso é missão transcultural. Aleluia. E quem não pode fazer missão, não tem problema nenhum, você pode contribuir. Você pode ajudar. Então, irmãos, isso é obra missionária. Então, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19,
Está escrito, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Então, portanto, ide. Ele já mandou você ir. Ele já mandou você anunciar a palavra. Não é apenas necessário ser um missionário transcultural, mas você pode ser na sua casa. Você pode ser no seu bairro. Você pode ser na sua região. Você pode ser um diferencial. Você pode anunciar a palavra. Não estou falando aqui, irmãos, de uma palavra, de uma pregação daquela. Não, você pode dizer, Jesus te ama. Você pode entregar uma literatura. Você pode dizer, Jesus tem um propósito na sua vida. A semente está sendo plantada. O Espírito Santo é quem vai dar o crescimento. Portanto, irmãos, a obra é muito grande, porém poucos são os. Ele está procurando ceifeiros nessa última hora. E você é um deles. Você pode ser um desses ceifeiros. Quando eu observo, irmãos, missão é uma obra difícil, porém necessária. A igreja não cresce sem fazer missões. Sabe por que é que você está aqui? Porque algum missionário trouxe essa palavra. Alguém ouviu, pregou para outro alguém, e esse alguém pregou para você, e hoje você está aqui. Aleluia! Isso é missão. Então, irmãos, quando nós nos deparamos com missões, arde o nosso coração, porque a maioria das pessoas não entende o que é missão. A maioria das pessoas acha que é vir para o culto, fazer aquele culto normal, ir para casa e acha que a obra já está sendo efetuada enquanto almas estão caminhando para o abismo, enquanto você está calado. Enquanto você está com a mão fechada. E muitas almas estão caminhando para o abismo. Só um dado para você ter um esclarecimento. Existe uma janela chamada 10x40 na área geográfica do planeta. É uma região em que se aglomera mais de 250 países, que alguns países nem pode ser anunciado o evangelho, outros países 1% é anunciado o evangelho, e o evangelho não pode ser pregado, pois é crime. Se alguém pregar o evangelho, essa pessoa é presa, não somente ela, mas também a família dela é presa. Ela tem que confessar quem é que faz parte daquela comunidade. Você vai me dizer quem está com você. E se você não dizer, nós vamos lhe matar. E quando aquela pessoa diz, irmãos, ela é morta, a família dela é morta, e eles perguntam mais quem está ali acompanhando aquele grupo. Sabe qual é o crime? Pregar a palavra. Esse é o crime. Aleluia. Não, hoje você tem livre acesso para levar a Bíblia, para pregar, para louvar com playback, para louvar com banda, mas mais aleluia, desandar 10x40, é um versículo só, irmãos, rasgado, ele coloca no bolso escondido e passa uma semana com aquele versículo. E quando passa uma semana com aquele versículo escondidinho no bolso, o outro já está dizendo, irmão, me dá aqui o restinho desse versículo, porque agora é a minha vez. E você tem a Bíblia por completo aqui, 66 livros. E muitos estão lá sofrendo. Parece que eu estava vendo uma reportagem, irmãos, que encontraram lá um missionário e colocaram ele numa sala de tortura e começaram a torturar ele para que ele descobrisse quem estava fazendo aquele grupo de oração. Irmãos, e torturaram ele tanto que descobriram que estava sua esposa e os seus filhos e alguns familiares junto com ele. Todos eles foram mortos por pregar a palavra de Deus. Sabe, quando um missionário tem a chama no seu coração e sai da sua terra natal e vai para um país que é proibido pregar a palavra de Deus, hoje nós, irmãos, é que somos... Nós somos, irmãos, aqueles que asseguramos esse missionário lá fora. E sabe o que é mais interessante? Que o realzinho que você doa para aquele missionário, ele não chega lá como um real. Se a moeda lá for desvalorizada, chega um pouquinho mais, um pouquinho menos.
Mas se for o dólar ou for o euro, você sabe quanto é um euro? Quem aqui adivinha quanto é um euro? Mais ou menos isso. Quase 6 alguma coisinha. Aí você tem que doar R$6, quase R$7, para chegar lá, o euro. E ainda, irmão, no câmbio, o governo ainda tira parte para ele. E o restinho que chega é na mão do missionário. E não chega nem como missionário, porque ele não pode se apresentar como missionário. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? É por isso que muitos missionários sofrem, padecem fome, necessidade, porque aquilo que nós doamos chega bem pouquinho lá. Esse missionário tem esposa, esse missionário tem família, esse missionário tem que se alimentar para levar a palavra de Deus. E muitas vezes as nossas ofertas, aquilo que doamos, chega lá já com um desconto enorme. Imagina a dificuldade, um pai de família com sua esposa e seus filhos anunciando a palavra de Deus e recebe uma quantia que não é tanto assim da igreja sede. E tem muitos cristãos ou crentes que dizem assim, eu não vou dar não, porque esse dinheiro vai para o pastor, mas não sabe que é missionário na sociedade fora. Quando nós observamos esses dados, quando nós observamos esses fatos, você abre o seu coração para a missão. Porque fazer missões aqui na Paraíba é fácil e alguns dizem que é difícil. Eu vou nada, evangelizar no sol quente, eu vou nada, entregar literatura na chuva, eu vou nada. Imagina, irmãos, se fosse lá na Coreia do Norte, e se você entrar e for pedra, você é morto na mesma hora. Imagina se for na Índia. Sabe o que a irmã Sâmia faz lá na Índia? Ela tem um grupo, irmão, social. Um grupo de ação social. Ela não pode pegar a palavra. E com aquele grupo de ação social é que ela leva a palavra escondida. E muitos missionários fazem isso. Criam grupos sociais, grupos de apoio, governamentais, entre aspas. E quando eles criam esses grupos, eles aproveitam a oportunidade para anunciar a palavra de Deus. Mas são fiscalizados. E se alguém disser que está ali pregando a palavra de Deus, imagina o que acontece com essa família. Então a obra missionária, ela é assim, difícil, dolorosa. Mas que Jesus abra o nosso entendimento para que nós possamos, irmãos, ajudar na obra missionária, indo, ofertando, ajudando. Se você tem um desejo de fazer missões, faça. Se você tem um desejo de anunciar a palavra de Deus, anuncie, porque simplesmente no devido tempo o Senhor vai dar o crescimento. Mas a obra missionária não é fácil. Você tem um desejo aí no seu coração de fazer missões? Você tem desejo de ser missionário? Então se prepare. Se prepare. Se você tem um chamado, não fique apenas esperando. Busque uma escola missiológica. Se aperfeiçoe na cultura. Se aperfeiçoe no idioma, nos costumes. Sabe para quê? Para quando chegar o momento certo, Deus te levar lá para outra nação, você já está preparado com o costume e preparado com a linguagem. Imagina você chegar, principalmente uma tribo indígena, e ele lhe ofereceu uma comida e você, eu não quero, isso aí é ceboso, eu não vou comer isso não. Se você não comer aquela comida que ele está lhe oferecendo, você está desrespeitando ele. Como é que você vai pregar a palavra de Deus já desrespeitando o cacique da tribo? Você está entendendo, irmãos? Aqui você come feijãozinho com arroz e carne, mas lá você tem que comer a iguaria que ele come, e não é boa, é ruim, irmãos. Mas se você não comer, você está desrespeitando a cultura dele. Como é que eu vou pregar Jesus se eu já chego desrespeitando a cultura daquela localidade? Você está entendendo? É por isso que é difícil pregar, fazer missões, levar a palavra de Deus onde mais precisa. Pregar aqui na igreja é fácil. Você pega um versículo da Bíblia, fala sobre aquele versículo, pega alguma concordância e assimila ao texto e amém, graças a Deus, vai todo mundo para casa. Mas lá fora, irmãos, é difícil. É só para quem tem chamado, quem é escolhido. É por isso que a igreja do Senhor tem que ajudá-los.
Aleluia. A igreja do Senhor tem que apoiá-los, principalmente nessa região 10/40. E, irmãos, já estava tão ruim, agora estourou mais uma guerra nessa região, ali onde fica Israel, né? Onde fica o Irã, onde fica o Iraque. Ali a região 10/40 é exatamente aquela região. Veja, além da peste, da desgraça, da fome, uma guerra travada naquela região. Como é que eu, sendo missionário, vou pregar a palavra de Deus em meio à guerra? Veja a dificuldade que o missionário está padecendo, sofrendo, e muitas vezes a igreja está de braços cruzados. E o Senhor está procurando pessoas que digam: eu não posso ir, mas eu posso contribuir. Eu não posso fazer lições lá fora, transcultural, mas eu posso. Eu tenho tempo, eu tenho condições, eu tenho força de fazer missões aqui. Tem um irmão ali que está padecendo, o irmão está sofrendo, vamos lá fazer oração, vamos, já tem. Aí chega aquele grupo, faz aquela oração abençoada, só falta cair fogo do céu. Mas o irmão está com fome e o grupo foi embora. A sua oração não valeu nada. A sua oração não valeu nada. A sua oração não vai encher a barriga do irmão. Isso é hipocrisia. E eu vejo muitos fazerem isso. Eu vou orar à toa, mas eu vou ajudá-lo. E não precisa do quê? Precisa de Deus. Nem. Acabou, não precisa falar para ninguém o que você fez, o que você deu, quanto deu. Não precisa falar para ninguém. Isso é fazer missões, irmão. Eu sei que alguém precisa e eu me nego, eu estou pecando. Você está entendendo? Porque muitas vezes nós chegamos aqui, trazemos aquela palavra gloriosa, cheia de escatologia, né? Cheia de teologia, mas na realidade não vivenciamos, né? Tem alguém necessitado aí no meio da igreja? Quem é que tem que cuidar, Silvano? Tem alguém necessitado no meio da igreja? Quem é que tem que cuidar? A própria igreja. Mas ele está assim porque ele está na luta, ele que se vire. Não é assim que alguns pensam? Ela está assim porque está na própria, está na luta, pecou e que se vire. Foi assim que a igreja primitiva cresceu? Nós não aprendemos assim, mas de alguns tempos atrás, irmãos, parece que as coisas estão se fechando e cada um no seu mundo, cada um que se vire, aleluia, em vez da obra terceira está diminuindo, porque também o amor está esfriando. Então, é necessário nós revermos as nossas atitudes como cristãos para que o Espírito de Deus realmente volte a operar. E nessa última hora, Ele está procurando realmente pessoas que façam como Isaías. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia a mim. E Jesus está procurando, portanto, ide. Ele está mandando a sua igreja anunciar. Ele está mandando a sua igreja pregar a sua palavra. Não é só os agentes de missões, não. É toda a igreja. Portanto, ide, ensinai a todas as nações. Aleluia, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na escola, não perca tempo, anuncie a palavra do Senhor. Anuncie a palavra do Senhor, porque Ele está bem pertinho de voltar para buscar a sua noiva. Aleluia. Ele está bem pertinho de buscar a sua noiva. E quantos estão de braços cruzados? Né? Quantos estão de braços cruzados? Mas nós, nesses últimos dias, precisamos anunciar a palavra do Senhor a dia, a tempo e a fora de tempo, aliás. Aleluia. Então, irmãos, quando você olha para a obra missionária, você vê todas essas dificuldades. Por isso que é importante investir na obra missionária. Existem várias formas de investir na obra missionária. Aí em Campina Grande, quando nós fazíamos parte também de missões,
Existia chamada o cofrinho missionário. Se entregava-se um cofrinho a quem quisesse, e essa pessoa passava mais ou menos um mês com esse cofrinho ali, colocando moeda. E no culto de missões, as pessoas traziam o cofrinho, aleluia, até a frente, e aquele cofrinho, as ofertas ali que era investido em missões. Hoje nós temos aí o envelopezinho missionário. Existem várias formas de contribuir com a oferta missionária. Porque muitas vezes nós pegamos envelope só no dia de missões. E muitas vezes não temos dinheiro nesse dia. E deixamos de ofertar na obra missionária. Você pode usar a estratégia. Irmão, eu quero que o senhor me dê aí o envelope aí com uma semana de antecedência. Com 15 dias de antecedência. Eu quero ser um missionário nato. Eu quero investir na obra missionária. Eu vou levar esse envelope para casa, vou deixar lá, vou colocar a minha oferta e no culto de missão eu vou trazer. Então, irmãos, uma forma de ajudar aqueles que estão padecendo, sofrendo lá fora. Você não pode ir, você não pode pregar lá, mas você pode contribuir. Você pode ajudar aquele missionário que está, irmão, sofrendo, aquele missionário que está arriscando sua vida, a vida da sua família, a fazer missões e a ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, isso é uma estratégia. Mas eu não tenho dinheiro, mas você pode ajudar alguém que está precisando com uma cesta, né? A campanha do quilo, você pode ajudar, eu não sei como aqui funciona, né? Mas você pode usar a estratégia para ajudar alguém. Não sei como eu acho que aqui funciona com o departamento de família, né? Amém? Mas pode se unir os dois departamentos na obra missionária, quanto mais melhor. Quanto maior, irmãos, a oferta, a ajuda, melhor para a obra do Senhor. Porque aí você está ajudando famílias necessitadas, você está ajudando o missionário aqui, você está ajudando a família aqui, ou o missionário lá fora, e a obra está sendo efetuada, a obra está sendo feita. O que não pode acontecer é deixar a obra parar. Você não pode deixar a obra parar, você está ajudando. Você está contribuindo, você está fazendo a sua parte e vidas estão sendo libertas por alguém que foi enviado, está anunciando a palavra do Senhor, alguém que está desbravando, aleluia, e levando a mensagem do Evangelho. Por isso é importante ser um investidor em missões, por isso é importante ser, aleluia, um investidor na obra missionária, porque talvez você pense que não está fazendo nada. Talvez você imagine que sua contribuição é muito pouca, né? Que o seu real, que a sua moedinha é muito pouca, não está fazendo nenhuma diferença. Mas, deixa eu lhe dizer uma coisa, faz toda a diferença para quem está recebendo essa oferta. Sabe aquele missionário que está na tribo indígena? Faz toda a diferença. Sabe aquele missionário que está no Equador, no Peru, na Argentina? Faz toda a diferença. Porque ele não tem emprego ali, ele depende das suas ofertas. E quando essa oferta chega até a mão dele, irmãos, é uma festa para aquela família, é uma bênção para aquela família que deixou seu trabalho, deixou sua casa, deixou seu país, deixou sua parentela. Aleluia. E foi para um país que ele não conhecia, uma linguagem que ele nem entendia, costumes totalmente diferentes da nossa nacionalidade e da nossa nação, por amor do Evangelho. Isso é que é amor. Aleluia. E ele depende muito das suas orações, das suas contribuições. Depende muito da sua ajuda para que a obra missionária seja feita. Muitas vezes nós fazemos o culto missionário e não sou contra, longe disso. E você traz o cantor, e você traz o pregador, e o cantor vem aqui, canta que é uma maravilha, o pregador vem aqui, prega que é uma maravilha. Ele só esqueceu de fazer uma coisa: pregar sobre missões, falar sobre missões, dizer que a obra missionária é sofrimento, dizer que a obra missionária não é fácil.
Ele vem aqui, ele fala que Jesus vai fazer, que Jesus vai curar, que Jesus vai batizar, e amém, a igreja se alegra, e é uma bênção, mas o principal ele esqueceu, que foi falar sobre missões, conscientizar o povo do que é missão, e fazer o povo entender que se não fizer missão, a obra não cresce. Que se eu não fizer missões, e se você não fizer missões, a igreja não cresce, mano. Aleluia, é muito difícil um pecador vir para o culto. É muito difícil uma pessoa que não conhece Jesus ir para a igreja. Você e eu é que temos que ir lá desbravar a terra. Você e eu é que temos que ir onde ele está, na casa dele, na escola, no trabalho, e anunciar a palavra. Eu não posso tão somente esperar que ele venha. Quando ele vem aqui para o culto é porque ele está com muita sede. Já não está suportando mais, como o Silvano falou aqui. Aí ele vem para o culto para ouvir a palavra. Mas você está aí sentado, muitas vezes, e não tem coragem de sair do seu comodismo para pregar a palavra do Senhor. Talvez até passe por alguém que não conhece o Evangelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, mas não fala de Jesus. E a pessoa talvez queria só ouvir o Jesus te ama. Eu já ouvi um testemunho, irmão, que alguém passou por outra pessoa e disse, Jesus te ama. Ela não sabia de nada. Tá vendo? Irmãos, aquela pessoa ia tirar a sua vida. E quando aquela pessoa disse que Jesus a amava, aquela voz ficou lá refletindo, batendo no seu coração, dizendo, Jesus te ama. Jesus te ama. E aquela pessoa ia tirar a vida dela porque ela dizia consigo que ninguém a amava. E o irmão passou por ela e disse, Jesus te ama. E aquela voz ficou no coração daquela pessoa, Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama. Era esquecer de tirar a própria vida, ouvindo aquela voz, Jesus te ama, Jesus te ama. O dia todo, Jesus te ama, Jesus te ama. E quando deu a hora de ir para o culto, a pessoa vai para o culto e ouviu a mensagem do Evangelho, foi anunciado, irmãos. Alguém que quer aceitar Jesus, aquela pessoa veio para frente chorando e disse, eu quero porque Jesus me ama. Aleluia. Aleluia! Só porque ela ouviu alguém dizer que Jesus a amava. Isso é o poder da palavra. Isso é o poder da palavra. Você não precisa fazer muita coisa. Você só precisa fazer o básico, ensinar o básico. Você só precisa dizer que Jesus a ama, que Jesus perdoa os seus pecados, que salva e leva para o céu. Essa é a mensagem que transforma, essa é a mensagem que liberta, essa é a mensagem que cura. Mas para isso você tem que se levantar e levar a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Acho que foi domingo passado. Nós estávamos ali no feirão, depois da escola bíblica dominical, e nós formamos um grupo ali. E ficamos na frente do feirão, entregando panfleto e dizendo que Jesus amava. Era só isso. Eu disse, irmãos, você não precisa parar ninguém e pregar 15, 30 minutos, a não ser que ela queira. Você só vai dizer, entregar o folheto e dizer que Jesus a ama. Você só vai fazer isso. Você não vai falar da religião dela. Você não vai falar da roupa dela. Você não vai falar dos costumes dela. Você vai entregar o folheto e dizer que Jesus a ama. Só isso. Irmão, se ficamos lá com o carro de som na frente do feirão, entregamos, panfletamos, entregamos a mensagem do Senhor e algumas pessoas, além de receber o folheto, disse, faça uma oração por mim. Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho tem poder. A mensagem do Evangelho tem poder. E eu não sei se os irmãos perceberam. Eu não sei se os irmãos perceberam que até um milagre Jesus fez nesse dia.
Vocês perceberam que aqui nessa região choveu bastante? Estava escuro, e eu disse, agora Jesus, nós vamos fazer missão, vamos entregar o profeta e vai chover. Aí Jesus tocou no meu coração, vai, faça o que eu falei com vocês. Irmãos, a chuva parou aqui. A chuva parou aqui, não pegou um pingo d'água lá no faro onde nós estávamos. Gleison disse, irmãos, antes Jesus fez um milagre, eu falei mesmo, porque era como está lá provando no sítio chovendo, e aqui não caiu um pingo de chuva. Quando você se levanta para fazer a obra de Deus, Ele peleja por você. Ele trabalha por você, não se preocupe. Eu não sei falar, eu não tenho problema nenhum. Você não tem problema nenhum. Se você não sabe pregar, você não precisa pregar. Você só precisa dizer, Jesus te ama. Você sabe falar? Você sabe dizer que Jesus te ama? Você tem uma mão, você tem pés para andar, você tem uma mão para entregar o folheto, entrega o folheto e diga, ei, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Só precisa disso. Só precisa disso. O resto quem faz é o Espírito de Deus. Você está plantando, a palavra está sendo semeada. Quem dá o crescimento é o Espírito de Deus. Aleluia. Mas você tem que plantar a semente. Você tem que semear a terra. Você tem que jogar o fruto na terra. Quando você jogar o fruto, a chuva vem e quem vai dar o crescimento é o Espírito de Deus. Não se preocupe se você não sabe pregar, não é preciso você pregar. O que é preciso é você dizer Jesus te ama e pegar o folheto. Você estaria evangelizando, a mensagem está sendo anunciada e no seu devido tempo o Senhor dará crescimento. Eu nunca vi uma igreja que investe em obra missionária não crescer. Eu nunca vi uma pessoa que investe em obra missionária, o Senhor não lhe abençoar. Eu nunca vi uma pessoa que investe em missões para o Senhor não dar 5, 10, 15 vezes mais. O Senhor abençoa a sua casa, o Senhor abençoa a sua família, o seu emprego. Aonde você mora, Jesus lhe abençoa, porque você está levando o Evangelho e quão formosos são os pés daquele que leva a preciosa semente. Aleluia. Quer ter sua vida abençoada? Leve a mensagem. Quer ter sua família abençoada? Leve a mensagem. Aonde você estiver, leve a mensagem. Não se preocupe, irmão, com ninguém não. Faça a sua parte. Faça a sua parte. E eu convidei alguns jovens e alguns disseram, eu não vou não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí o irmão achou ruim e disse, mas pai, o fulano ali que não vai não. Você vai? Bom, então amém. Eu só posso contar com quem vai. Aleluia, se for 2, 3, amém. Eu estou contando com os 2, 3. Aleluia, a obra vai ser feita. Porque eu estou contando com quem quer fazer a obra. Eu estou contando com quem quer fazer missões. E isso é importante. Se alguém não quer, não tem problema nenhum. Porque quem não quer só vai atrapalhar. Mas quem quer fazer a obra faz em qualquer lugar. Quem quer fazer a obra faz na escola, faz na sua casa, faz no seu trabalho, aonde ele estiver, casa obra, porque o Espírito Santo está ali com ele. É necessário fazer. É necessário levar a palavra, é necessário investir em missões, é necessário orar por missionários, é necessário visitar quem precisa, é necessário levar a palavra a quem não pode vir para a igreja, é necessário ir atrás daquele que se desviou. Se desviou, foi agora que se vire. Não, vai atrás dele, procure ele, porque se você convencer ele, você encontrará uma multidão de pecados e salvará uma alma. Aleluia, aleluia. Por isso que é importante, meus queridos, você investir em missões. E é o nosso lema da nossa igreja, né? É o nosso lema da igreja. E o pastor disse que quer toda a igreja envolvida no departamento de missões. E aqui eu quero pedir a vocês, conjunto de crianças, mocidade, senhora, e também o ministério,
que se envolva com esse departamento. Ajude esse departamento, ele precisa de vocês. Aleluia. Vamos fazer um evangelismo, sim. Se envolva, se una com ele. Vamos fazer um culto ao livre, se envolva, vá com ele. O departamento de missões precisa de um conjunto para louvar. O departamento de missões precisa de crianças para louvar. O departamento de crianças precisa da mocidade para louvar. O departamento de missões precisa do departamento de família, porque são interligados. A família é onde está concentrado tudo, porque não existe igreja se não existe família. Então tem que estar coligado todos os departamentos para que a obra venha crescer. Eu já fui da igreja que meu departamento é esse, eu só faço esse, e ele que se vire. Não, irmão, está errado. Tem que se unir para que a obra cresça. Tem que se unir para que a obra flua. Já diz o ditado que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então se ajude, se unam para que a obra venha crescer, porque quem ganha é o reino de Deus. Aleluia. Se vidas aqui forem salvas, quem vai ganhar não é apenas o departamento de missão, é toda a igreja, é todo o reino de Deus. Não vai existir glória para o departamento, não, irmão. A glória é para Jesus. A glória não é para mim, a glória não é para o pastor, a glória é para Jesus. Mas o departamento depende de vocês, depende do conjunto de senhora, mocidade, de criança, do departamento aqui de casado, família. Quando vocês se unem, trabalham junto, aleluia, o diabo fica furioso. O diabo fica furioso. Não, ele fica furioso, sabe? Aninho nos dentes. Por quê? Porque a obra está unida. E quando a obra está unida, fica até fácil por dirigir. Sabia disso? Você sabia que quando a igreja está unida, o conjunto está unido, a mocidade está unida, a criança está unida, a missão está unida, o departamento da família está unido, não se torna uma bênção, porque o departamento da família vai fazer um culto, aí o departamento de missões, ei, como vai ser esse negócio aí? Vai ser assim, assim, vai ter evangelismo? Vai, tô dentro. Aleluia, tô dentro. Pode deixar com a gente que a gente faz. Precisa de conjunto? Precisa. Aí a conjunto da senhora diz assim, tô dentro, pode colocar, nós vamos louvar 3, 4 hinos. O conjunto de mocidade da mesma forma, as crianças da mesma forma, se torna uma maravilha. Porque estão unidos, estão trabalhando unidos, e o Espírito de Deus começa a operar, irmãos. Aleluia, porque há união, há compromisso, há só um pensamento. Aleluia, todos estão se esforçando para que a obra seja feita, independente de qual departamento seja. A obra está sendo feita, eu vou ajudar, eu vou me envolver, eu vou me gastar e deixar ser gastado na obra de Deus, e o Espírito de Deus vai operar. E sabe quem fica com um sorriso aqui na orelha? Com Silvano. Aleluia. Irmãos. É uma benção quando sai tudo perfeito, o dirigente fica, sabe, aleluia, com um sorriso no canto da orelha, porque ele sabe que a obra foi feita, que Jesus operou. E quando isso acontece, sabe, aleluia, enfermos são curados, vidas são salvas, Jesus batiza com o Espírito Santo, a obra cresce, porque a igreja está na unidade do Espírito de Deus. E isso é uma maravilha. Mas lembre, aleluia, a obra missionária depende de vocês. Os agentes de missões dependem de vocês. Aleluia. Você pode ser missionário na sua casa. Né? Você pode ser missionário na sua casa. Eu tenho um filho que não é crente. Eu tenho um esposo que não é crente. Você pode ser um missionário na sua casa. Meu irmãos, mas eles não me ouvem. Não precisa você falar. Sabe o que é melhor que uma pregação? Um testemunho. Uma vida pautada no Evangelho, uma vida ilibada, que alguém olha para você e diz, verdadeiramente ali vai um jovem, uma mulher, uma criança de Deus. Hein? Você já imaginou você passando na rua e alguém olhar para você e dizer, aquela mulher é crente, aquele jovem é crente. Eu já passei no lugar, ninguém me conhecia. Chegou um varão e disse, Pai do Senhor, irmão, eu nunca vi ele na minha vida, nem ele me viu. Mas o jeito que você fala, como você anda, o que você faz, denota quem você é.
Aleluia. É importante. Aleluia. Não precisa falar nada. Não precisa pregar nada. Mas o seu testemunho fala muito de você. O seu testemunho fala muito da sua vida. Aleluia. E com o seu testemunho você pode ganhar o seu filho. E com o seu testemunho você pode ganhar o seu esposo. Existe testemunho e existe testemunho. E também com o seu testemunho você pode afastar. É por isso que você tem que ser sal. É por isso que você tem que ser luz. Porque quando você é sal e luz na sua casa, sem falar nada, você ganha alguém para Jesus. E isso é importante. Porque muitas vezes nós pregamos e não surte nenhum efeito. Mas quando alguém olha para a sua vida e diz, verdadeiramente ali vai uma senhora de Deus, um varão de Deus, uma jovem de Deus, porque ele fala diferente, ele se veste diferente, ele se comporta diferente e nele há um brilho diferente. Alguém percebe que em você há um brilho diferente. Que brilho é esse? É o brilho do Espírito Santo de Deus. É importante, meus queridos. Então, Deus continue nos abençoando nessa noite. Eu ia trazer um informativo aqui sobre missões, mas a hora foi embora. Mas outros dias nós aparecemos por aqui novamente, vamos trazer um data show para mostrar a vocês o que realmente se passa na janela 10/40, nesses países que são proibidos de ser anunciado o Evangelho, esses países que o crime lá é anunciar o Evangelho. Um país onde predomina a guerra, onde predomina a miséria, onde predomina todo tipo de maleficência que seja, irmãos. E a sua principal religião é o islamismo e o hinduísmo. Eles são dominados por essa religião. Eles dão a vida por essa religião. Se você falar de Jesus, dizer que é cristão, ou anunciar o Evangelho, você é preso, você é torturado, você é morto, os seus filhos são mortos. É proibido falar de Jesus. E muitos missionários estão nesses países anunciando a palavra de Deus escondido. Escondido. Sabe, irmãos? Eles têm uma casa, não é bem uma casa. É como se fosse um buraco, um bunker. Exatamente isso, seu mano. Um bunker. E eles entram nesse bunker e lá eles fazem as suas reuniões. E cada um vai com um pedacinho de versículo da Bíblia. E somente, irmãos, lê com os olhos. Não fala, porque não se pode falar para que as pessoas não escutem que ali tem uma religião evangélica. Eles pegam aqueles versículos e leem no seu coração e guardam esses versículos no seu coração. E nós temos acesso à palavra de Deus. Nós temos acesso, irmãos, ao celular que contém a palavra de Deus. Nós temos acesso a computador, a tablet, smartphones. Temos acesso por inteiro. E muitas vezes menosprezamos a palavra. E muitas dessas pessoas estão nesses países, na janela 10/40, lá na África. Irmãos, eu chorei. Um testemunho de um pastor. O pastor ia para o culto. Você sabe o que era o culto? O culto, irmão, era uma cabana de palha, com um tronco de madeira na frente, que era o púlpito. E os irmãos andavam mais de 1 hora de pés. Quem tinha camelo ia de camelo, quem tinha jumento ia de jumento, quem tinha burro, cavalo ia de cavalo, mas a maioria ia de pé porque não tinha como se locomover. E chegava lá, irmãos, para o culto, saía de manhã e chegava para o culto, o terreno batido, cheio de poeira, os pés cheios de poeira, rachado, para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Para ouvir a mensagem do Evangelho. Andávamos o dia todo para ouvir a mensagem do Evangelho. E muitas vezes nós dizemos assim, eu não vou para o culto hoje não, porque eu estou com coragem. Eu não vou para o culto porque tem minha série para assistir, tem a minha novela para me assistir, tem um filme para me assistir, eu não vou para o culto hoje não. E lá na África, andavam quilômetros e quilômetros de pés
para ouvir a mensagem do Evangelho. E lá na Índia, lá no Iraque, lá no Irã, a igreja perseguida entrava dentro de bunks, um versículozinho da Bíblia no bolso. E tem mais, irmão, quando saía daquele banco não poderia nem levar o versículo, guardava em algum canto, porque se fosse pego com aquele versículo, se alguém falasse que ele estava nessa reunião, e se ele for pego com aquele versículo, ele é assassinado, é morto ele e a sua família. E muitas vezes temos a oportunidade de estar aqui anunciando a palavra do Senhor, mas nos recusamos, não queremos, dizemos que estamos cansados. Não é assim? E quantas almas estão caminhando para o abismo, querendo ouvir um Jesus te ama sim. E você diz, eu tenho as minhas prioridades. Eu tenho as minhas prioridades. E esquecendo da obra do Senhor. Aleluia. Mas que essa palavra fique marcada no seu coração. E nessa noite você saia daqui dizendo, eu preciso fazer missões. Eu preciso me envolver no departamento de missão. Eu vou me envolver com o departamento de missões. Nós vamos dar as mãos, vamos trabalhar junto e o Senhor vai operar. Que o Senhor os abençoe.